Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami. Meu povo, lembrando que eu ainda estou na parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 1, Noções Gerais de Economia, e comecei a ler, semana retrasada, o apêndice, trabalhando com gráficos e outras ferramentas. Então hoje eu vou ler começo a ler o número 2, tá? Relação entre duas variáveis, e o tópico 2.1, tá? Relação direta entre duas variáveis. O número 2 tem 3 tópicos, o 2.1, o 2.2 e o 2.3. Então hoje eu vou ler o 2.1, relação direta entre duas variáveis, tá? Tópico número 2, tá? Comecei semana passada, retrasada, a leitura do apêndice, né? Trabalhando com gráficos e outras ferramentas. Eu já li a introdução, então agora eu começo a ler o número 2, relação entre duas variáveis. Começa a leitura, relação direta entre duas variáveis, 2.1. Então é isso aí, tá? Então é isso aqui que eu vou ler. Então vamos lá. Vamos começar. Vou começar a bagaça aqui, né? Então 2, relação entre duas variáveis. 2.1, relação direta entre duas variáveis. A maioria dos gráficos apresentados neste livro representa relações entre duas variáveis. Imaginemos, por exemplo, que estejamos analisando as variáveis consumo e renda. O que desejamos saber é o que acontece com o consumo quando a renda das pessoas aumenta. Tá? Os dados mostrando a evolução do consumo e da renda são apresentados a seguir no quadro A-1, tá? A1. Quadro A1, dados a respeito da renda e do consumo, tá? Ó, olhe bem para o quadro que eu vou ler aqui a tabela. Então, nós temos aqui, ó. Quando a renda é zero, a renda é zero, a despesa de consumo é 60. Aqui está em dólar, tá? Se a renda é $0, a despesa de consumo no gráfico é de $60. E o ponto é A. Ponto A. Renda zero, consumo $60, ponto A no gráfico. Quando a renda é $100, a despesa de consumo é $140. Então, a renda é $100, o consumo é $140. Então, é o ponto
B, no gráfico. Quando a renda é $200, a despesa de consumo, o consumo é de $220. É o ponto C no gráfico. Quando a renda é $300, a despesa de consumo é de $300. Ponto D de dado no gráfico. Quando a renda é $400, a despesa de consumo é de $380. É o ponto E no gráfico. Quando a renda é de $500, a despesa de consumo é de $460. É o ponto F. Tá? Beleza? Renda 0, consumo $60. Renda $100, consumo $140. Renda $200, consumo $220. Renda $300, consumo $300. Renda $400, consumo $380. Renda $500, consumo $460, tá? Pela enxerga. Então, nós temos o ponto A, B, C, D, E e F, tá? Então, aqui os professores, eles fazem uma análise, tá? Eu fiz uma outra observação que tá aqui nessa tabela, mas eu vou fazer depois, tá? Eu só vou ler, por enquanto, a análise dos professores, tá? Então, vamos lá. Vamos agora procurar representar esses valores em um sistema de eixos cartesianos. Tá? No eixo horizontal, eixo X, iremos colocar os dados da renda, os dados de renda. Tá? Os dados de consumo, por sua vez, serão representados no eixo vertical, eixo Y. Tá? Vertical. Tá? A figura A-1 mostra como fica a representação gráfica desses valores. Eu rabisquei aqui. Okay. Eixo horizontal é o X, que é a renda, e eixo vertical, que é o Y, que é o consumo. Consumo e renda. Aqui está o gráfico, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, D, E e F. Tá? Figura A.1 aqui, ó. Figura A.1, as variáveis renda e consumo são diretamente relacionadas, tá? Porque assim, ó, a observação que eu vou fazer é assim, por que o consumo e renda são diretamente relacionadas? Ó, por isso que eu vou ter uma observação diferente aqui. Tá? Por que elas são diretamente relacionadas à renda e ao consumo? Tá? Se a partir da renda $300 em diante, a partir da renda $400, o consumo é inferior à renda, né? Vocês percebem aqui, tá? Que a renda no $300 iguala a despesa, tá? Aqui é um equilíbrio que os professores colocaram. Tem a renda 0 e o consumo é 60, aqui no exemplo, tá? Aqui é o equilíbrio entre renda e despesa, tá? Eu ganho 300 e gasto 300, tá? Esse é um ponto de equilíbrio. Aí começa assim, aumentou minha renda para 400. Se eu gasto 300 com 300, automaticamente, se a pessoa vai gastar só 300, ela ganhando 400, ela vai gastar 380. Ela não vai gastar 400, tá? Aí ela gasta 500 e gasta 460. Não é uma igualdade aqui, tá?
Não é igual. O consumo ele começa a diminuir conforme a renda aumenta, tá? Mas aí como é que pode ser diretamente relacionada a renda e o consumo serem iguais aqui, como está no gráfico, ó? Renda e consumo são diretamente relacionadas, ou seja, elas têm o mesmo significado. Por quê? Porque se com a renda aumentando e o consumo diminuindo, elas são iguais. Tá? Era essa a observação que eu ia fazer. Então vamos responder com os professores aqui. Como podemos observar, quando a renda é zero, as despesas de consumo são de $60. Eu não ganho nada, mas eu tenho consumo de $60. Porque na economia nada é de graça. Alguém paga. Eu posso não ter uma renda salarial, mas alguma coisa que eu for consumir vai ser pago. Alguém vai pagar. Para mim vai ser de graça, mas alguém vai bancar aquilo para mim. Tá? Então não existe nada de graça na economia. Então a minha renda é zero, a minha despesa de consumo é de $60, aqui no exemplo. O que corresponde ao ponto A. No diagrama. Quando a renda é $100, as despesas de consumo são de $140, o que corresponde ao ponto B do gráfico. Quando a renda é $200, as despesas de consumo são de $220, corresponde ao ponto C. Então, do ponto A até o ponto C, há um desequilíbrio entre renda e consumo. Tá? A renda é inferior e o consumo é superior. Tá? O valor, só isso. O valor da renda ela é inferior ao valor da despesa de consumo. O valor da despesa de consumo ela é superior à renda do ponto A até o ponto C. A, B e C. Tá? Tá? Do diagrama. O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido para os demais valores de renda e consumo, que nos vão fornecer os pontos D, E e F, tá? E que constam do quadro A-1. Se unirmos esses pontos, obteremos uma reta, como podemos observar na figura A-1. Tá? Então, nós temos uma reta aqui, ó, tá? A reta obtida nos mostra a relação existente entre renda e consumo. Devemos observar também que ela foi desenhada de baixo para cima, da esquerda para a direita. Em outras palavras, ela tem inclinação positiva. Isso significa dizer que, quando a renda aumenta, as despesas de consumo também aumentam, independente do valor. Tá? Assim, quando nos movemos do ponto A para o ponto B, a renda aumenta de 0 para $100 e as despesas de consumo aumentam de $60 para $140. Quando nos movemos do ponto B para o ponto C, a renda aumenta de $100 para $200 e as despesas de consumo aumentam de $140 para $220. Percebe-se, portanto, a existência de uma relação direta entre essas variáveis. Tá? A renda está aumentando e a despesa de consumo também aumenta, beleza? Independente do valor. Tá? Assim, quando duas variáveis mudam na mesma direção, tá? Indo para cima, elas são chamadas variáveis diretamente relacionadas. Devemos observar também que, quando a renda diminui, as despesas em bens de consumo também diminuem.
mantendo-se a relação direta entre as variáveis. Assim, quando nos movemos do ponto F para o ponto E, a renda diminui de $500 para $400. E as despesas em bens de consumo diminuem de $460 para $380. Tá? Então, assim, essa análise aqui não tem nada a ver com a quantidade de $1. Tá? A comparação como é que eu posso dizer? A comparação, ela é conforme aumenta. Tipo, aumentou a renda, aumentou o consumo. Independente do valor, tá? Então, assim, ó. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter gente que vai olhar a tabela e vai dizer assim: a renda é 0, a despesa de consumo é 60. A renda é 100, a despesa é 140. Então, a despesa é maior que a renda. Tá? Porque a renda é 100 e o consumo é 140. Então, tem 40 a mais do consumo do que na renda. Tá? A renda é 200 e o consumo é 220. Tem 20 a mais aqui. A renda é 300 e o consumo é 300. Tá? Então, não é essa a comparação de valores, tá? A comparação aqui da tabela, a análise que tu tem que fazer é: aumenta a renda, tá aumentando a renda, aumenta a despesa de consumo. A renda é de 0 a $500. O consumo é de 60 a $460. Tá? Então, a renda 0, 100, 200, 300, 400, 500. Consumo 60, 140, 220, 300, 380, 460. Tá? Essa é a análise dos professores. Mas quem quiser fazer uma análise já social, aí sai da análise matemática e entra a área social. Tá? Quem quiser fazer uma comparação que a pessoa que não tem renda nenhuma vai ter uma despesa de 60. A pessoa que só ganha 100 gasta mais do que ganha. Né? Aí, por que assim não pode ter essa comparação? Porque é duas variáveis. Quando tu começa a comparar a renda 100 e o consumo 140, vai entrar outra coisa no meio. Vai ter que ter mais uma outra variável, que seria, no caso, a inflação. Tá? Aqui é só consumo e renda. Ah, mas por que o consumo é 140 e a renda é 100? Por quê? Tem que ter esse questionamento. Você tem que analisar uma outra variável para ter uma noção do porquê disso. Tá? A renda é 200 e o consumo é 220. Por quê? Por que há uma diferença entre o valor da renda e o valor do consumo? Por que eu não consigo gastar o que eu ganho? Por que o meu gasto é sempre superior ao que eu ganho? Por quê? Qual é a diferença da minha renda com o meu gasto? Por que é diferente? Então, tem que analisar outra variável para que tu possa responder essa questão. Aqui, então, é só renda e consumo. Tá? Mas, quem quiser incluir inflação, juro, né, exportação, importação, produtos internacionais, né, commodities, quem quiser colocar outras variáveis para poder responder essas perguntas, beleza? Mas não tenta responder só com renda e consumo, tá? A diferença de gasto com o que tu ganha. Que tu não vai chegar a uma conclusão, tá? Tem que ter muito mais análise aí. Só que é só o básico, tá? Então, aqui assim, ó, conforme aumenta a renda, aumenta a despesa de consumo. Chegou num patamar de equilíbrio na tabela, onde eu ganho 300 e a minha despesa é 300. Chegou num patamar de $400, eu vou gastar 380. Não consigo gastar todos os $400. Acaba sobrando um pouquinho. O que um economista diz quando sobra? Poupar. O que tu faz? Ou tu coloca na poupança, ou tu faz um investimento no banco. Em CDI, CDB, ou tu compra criptomoeda hoje em dia, né? Ou investe numa ação da Bolsa de Valores.
mas tu tem que aumentar essa renda que sobra. Tem que guardar no banco para que dê juro. Não consigo gastar tudo. O que eu faço com o que eu sobro? Guarda no banco, rendendo juro. Ou eu dou, faço uma doação, ajudo uma caridade, né? Aí é com a pessoa, aí é do individualismo da pessoa. Tá? Mas não tenta responder só com renda e consumo a diferença de valores, tá? Ganho 100, mas gasto 140. Por quê? Porque tu não vai chegar a uma conclusão. Então, a conclusão é: quando duas variáveis mudam na mesma direção, todas aumentam, nesse caso aqui, elas são chamadas variáveis diretamente relacionadas. A renda é de zero até, vai aumentando a renda de 0 até 460. A minha despesa é de, perdão, a minha renda é zero e vai até $500, perdão, vai até 500. A minha despesa mínima é de $60 e vai aumentando até $460 conforme aumenta a renda. Aumentou a renda, aumenta a despesa de consumo, tá? Sem a análise entre as variáveis de cruzamento. Renda 100, consumo 140. Tá? É análise da tabela só de renda. É análise da tabela só de despesa. Renda 100, consumo 140. Renda 200, consumo 220. A renda vai aumentando o consumo. Renda 500, renda 400, despesa 380. Renda 500, despesa 460. Tá? Elas aumentam. Então, você tem que montar a tabela, montar o gráfico, por isso que é importante fazer o gráfico na economia, para ajudar na análise de dados. Não adianta só analisar a tabela, porque se tu analisar a tabela, tá, tu acaba fazendo uma análise errada. A análise é totalmente errada. Então, tu tem que montar a tabela com os dados, monta a tabela que coletou os dados e monta o gráfico. Aí tu analisa. Deu uma reta positiva, ou seja, aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a renda, aumenta o consumo. É uma reta com uma inclinação positiva, de baixo para cima, da esquerda para a direita, beleza? Então essa é a análise do tópico 2.1, relação direta entre duas variáveis, tá? Deu para entender, ficou bem claro, né? Semana que vem eu pretendo ler o tópico 2.2, relação inversa entre duas variáveis. Tá? Então, assim, ó, não fiquem comparando só a tabela, montem a tabela e façam os gráficos, tá, meu povo? Para ajudar na análise econômica.
tá? Então é isso aí, tá, meu povo? Espero que tenhamos entendido a primeira parte, tá? Quem quiser fazer uma análise social, tem que incluir outras variáveis. Aqui só entrou renda e o consumo, foi um exemplo dos professores, tá? Tem que montar o gráfico para ajudar na análise, tá? E quem quiser fazer lá o lado social, tem que colocar variáveis sociais, tá? Índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, índice de Gini, tá? Esses são dados sociais, tá? Que aí entra a escolaridade, entra a renda, entra gasto com saúde, educação, tá tudo incluso ali nesses índices aqui. Mas aqui é uma análise bem tranquila de duas variáveis de renda e despesa com consumo, tá? Então, semana que vem fica o 2.2, relação inversa entre duas variáveis, tá? Então é isso aí, meu povo. Amanhã, se não der nenhum problema, eu volto aqui para estudar inglês aqui, né? Passar o meu mico aqui com vocês. Tentando falar inglês, né? Inglês abrasileirado aí. Tá bom? Sozinho aí, meu povo. Fui.